Bom, meu nome é Ricardo Nicola, comecei o curso de jornalismo em março de 1986. O que te levou a fazer o curso de jornalismo? Eu gostava de escrever, tinha uma vocação para literatura e já havia publicado um romance com 17 anos. Bom, meu nome é Ricardo Nicola, comecei o curso de jornalismo em março de 1986. O que te levou a fazer o curso de jornalismo? Eu gostava de escrever, tinha uma vocação para literatura e já havia publicado um romance com 17 anos. Então isso me redirecionou para o jornalismo literário. E o curso da Unesp em Bauru atendeu às suas expectativas? Na época, o curso estava se reestruturando, porque nesse período de 1986 a 1987 é o período da encampação. Passou a participar da Unesp em 1988. Então essa reestruturação toda, ela deixou a desejar realmente o curso na época, né? E como era a relação entre alunos e professores na época? Era bem tranquila, porque como era do noturno, então a gente viajava muito, trabalhava, aquela coisa toda, então não tinha nem muito tempo de ficar até questionando o curso, que seria interessante também na época, né? Então era bem tranquilo do que eu me recordo. E a relação entre você e seus colegas de sala? Era muito boa, eu tenho até hoje meus amigos da época, os egressos, né? Aliás, esse é um problema ou um problema, sei lá se pode chamar de problema, mas uma cultura que o Brasil não tem, das associações alumni, né? De valorizar os egressos. Então eles se perdem, ficam aí, alguns têm o contato. Tinha grande chances de emprego ou estágio aqui em Bauru ou na região, em jornalismo? Por incrível que pareça, são os mesmos até hoje. A Alto Astral, a mesma Globo, que na época era a TV Modelo, eu me recordo que era esse o nome. Ela foi implantada recente, né? A TV Tem, né, que incorporou. Então na época nossa era a TV Modelo, chamava TV Oeste Paulista. Então era a Rede Globo, o jornal, acho que havia 2 jornais na época impressos, que era o Jornal da Cidade, né, que é o atual Jornal da Cidade, mas também o Jornal de Bauru, se eu não me engano. E tinha mais uns aí que ainda continuam, de menor parte. Legal. E você chegou a participar de algum estágio? Eu participei de estágio do que eu me recordo da Globo, eu participei do Jornal da Cidade, todos eles eu ia, isso complementava o que o curso não oferecia, devido às mudanças todas que a gente estava enfrentando. Como era a relação dos alunos de jornalismo com o movimento estudantil e o centro acadêmico? Você diz na época, né, lógico? Olha, não era, acho que não era CACOF, eu nem lembro mais. Existia um centro acadêmico? Não, existia sim, mas ele era bem desativado, não tinha nada assim, era muito precário. Você chegava a participar de alguma reunião, alguma coisa? Não, nunca participei. Não dava tempo, trabalhava, né? Tinha um emprego difícil. E após formado, você voltou a ter alguma relação com a Unesp? Sim, eu voltei, mas eu fui um caso raro para minha turma. Porque eu já entrei no mestrado, né? Porque na época ninguém dava muito valor a isso. Eu me formei em 1990, 89 e 90, né? Aí em 91 eu já quis fazer mestrado. E na época ninguém estava muito interessado em mestrado na minha turma. Então acho que eu fui o único, se eu não me engano, que comecei já a fazer o mestrado, daí doutorado, voltei para a Unesp. E atua aqui há quanto tempo? Atuo aqui oficialmente como professor desde 1996.
Então, em 91 até 93 eu fiz meu mestrado. Aí, em 95, eu comecei a ser professor, na época eu chamava professor conferencista. Não sei se tem ainda, agora é substituto que chama, né? Conferencista é uma prática que tem nos países como Canadá e Estados Unidos, que é o lecturer, que eles falam, né? Que aqui não tem mais, agora a gente só usa a expressão substituto. Então, vamos dizer que da Unesp eu estou desde 91, vamos dizer. Quer dizer que eu tive um ano só de distanciamento da universidade, né? Entendi. E quais foram as diferenças encontradas em relação aos anos da sua graduação e aos novos alunos de jornalismo? Nossa, da água pro vinho, né? Os alunos da época, né, se quiser, e os atuais que eu trabalho. Desde quando você diz? Desde que eu comecei ou agora, recente? Pode ser recente. Como eu disse a você, é grande diferença, porque essa diversidade de cada um de um município em todo o estado, e eu tenho outros estados do país, tive aluno até do Acre, imagina, um aluno que era do Acre. Então isso mudou muito a realidade. E não só o fato de ser de várias cidades, mas também o nível cultural, porque o vestibular, quer queira ou não, ele seleciona os melhores alunos. Então melhorou muito o nível dos alunos da Unesp. Eu venho percebendo essa melhora desde que entrei aqui. Melhor assim, em termos de seleção comparado às particulares. Eu nunca fui professor de universidade particular, não conheço, não sei o que é dar aula na universidade particular. Mas eu já fui, lógico, visitei, dei palestras, conferências e vi assim, a diferença que tem, sim, é muito grande. Então os nossos alunos são muito bons, excelentes alunos, e tem excelentes alunos. Quanto ao curso, tem algumas diferenças principais assim que marcaram o começo do curso e hoje? Você diz assim, de 1996, quando eu assumi até hoje? Pode ser. Você diz diferença em termos de... Quando você entrou na Unesp, a estrutura da Unesp e o curso em si, e a diferença de hoje? Em termos de infraestrutura técnica, melhorou bastante. Há 5 anos que eu percebi essa melhora mais significativa. Nesses laboratórios novos, que é recente, não? Eu estou aqui há quase 20 anos como professor. Então, nesses 20 anos eu notei uma grande diferença assim, laboratório, também no corpo docente, muitos docentes novos. O meu departamento de comunicação mesmo mudou bastante, 60%, acho que é, até um pouco mais. Quanto à qualidade do curso também? A qualidade do curso, eu diria assim que ela melhorou também, mas não na relação e da infraestrutura. Eu acredito que a infraestrutura melhorou mais do que a infraestrutura didática, vamos falar assim, né? A parte didática ainda é um problema que os cursos de comunicação têm, acho que não sei se é o nosso. Não que o nosso tenha tantos problemas assim, mas da época que eu comecei para hoje, deu uma boa melhorada, né? Boa melhora, de professores muito competentes, gente do mercado, os professores novos, atuais também, melhorou bastante. E após a formação, como foi sua entrada no mercado de trabalho aqui? Eu trabalhei, você não vai acreditar, mas a minha cidade, no jornal, como repórter mesmo. Porque esses outros eram estágios e tal, mas lá eu estava como repórter, no comércio do Jaú. Lá eu fiquei como repórter durante o tempo que estava na faculdade. O último ano, se não me engano, 88. Penúltimo e último ano de faculdade, eu era repórter. Depois eu me decidi para criar meu próprio espaço. Aí eu criei a minha empresa, chamava Rede Folha Jornais Especializados. Imagine você, uma cidade desse tamanho, como Jaú, que agora está um pouco maior, mas ainda é uma cidade pequena, média, né? Lá eu montei o meu jornal. Eram vários jornais especializados. Até que eu fui para a universidade, né, em 90. Então eu fiquei pouco tempo assim no mercado, vamos dizer, né? E nessa época havia necessidade do pessoal sair daqui, a vontade do pessoal que estudava junto em ir para as capitais, ir para São Paulo? Tinha esse sonho? Havia, sim. Ele era muito forte e era muito mais do que hoje.
pelo fato de pensar em Rede Globo, nas TVs tradicionais, né, no jornalismo clássico, eram assim, estava na Folha de São Paulo, parecia que estava em outro planeta, né? Ainda tem um pouco isso, eu acho, mas diminuiu bastante com a internet, com as assessorias de imprensa, com tudo que está aí, né, disponível. E realmente não dá para comparar, são épocas diferentes, não só por fato de ser diferentes, mas realidades muito, quase não conexas. Porque, pensar você, a internet começou, o boom dela foi 95 para cá, 96, começou o boom mesmo da internet, né? Anterior a isso, que é a minha turma, não se falava. Então a vontade também sempre era vinculada ao jornalismo tradicional. Exatamente. Pensava-se em Rede Globo, nos jornais impressos, tanto é que não se tinha emprego porque era só isso aí, né? Uma redação tem lá o número de 8 repórteres, e olha lá, vamos colocar 8, são 3 veículos, 324 pessoas profissionais da área, e os cursos, quantos? Eram 100 alunos? Quer dizer, não ia ter vaga mesmo, né? E o que levou você aí para Jaú, ao invés de procurar outros lugares? O fato da família, do trabalho, que eu já tinha lá, algumas conexões. Embora minha avó morasse aqui, minha avó morava aqui, mas eu não tinha, não sei, não me encantou muito trabalhar aqui na cidade de Bauru. E desde essa época você pensou em ser docente? Ou não pensava em Não, docência? Não pensava em ser docente, não. Eu gostava da pesquisa, achava interessante, essas coisas todas voltadas à pesquisa eu gostava. E atualmente, além da docência, existem outras atividades que desempenha? O quê? Aqui, assim, na profissão, faz algum freelance? Não, na verdade, nós como docentes da Unesp, nós somos dedicação exclusiva. Então nós podemos dar consultoria, nós podemos também trabalhar assim, num curso de especialização, desde que devidamente autorizado pela universidade, como tem agora, eu sou professor de um programa de Lato Sensu, que é estratégias de competitivas e tal. Então ali eu posso dar aula lá, mas fora daqui não. Entendi. Então todas as atividades têm que estar vinculadas. Tem que estar vinculadas à Unesp e declaradas na Unesp. Entendi. E em caso de sair para fazer doutorado, enfim, aí tudo bem, autorizado, né? Se fizer um doutoramento fora, como eu fiz no Unicamp, um pós-doutoramento fora do país, desde que tenha bolsas, né? Você pode, sem bolsa, fazer um pós-doutoramento, como alguns colegas vão, mas eu acho muito sofrido e só com o seu salário, né? Porque você vai para um país cuja moeda é outra. Imagine você vai para os Estados Unidos com só o salário seu. Você divide por 3 agora, né? Aí dividir por 3, você tem as contas aqui, como fica? E lá, você vai pagar um aluguel, você tem que ter uma bolsa, né? Uma bolsa fora do país, com um salário, com moeda corrente, né? E tem algum recado para dar para os nossos jornalistas de agora, nossos estudantes? Então, engraçado você... Acho que são quantos professores do curso que são formados por aqui? Aqui Será que sou eu? 5. O Marcelo Brunes formado aqui pela Unesp de Bauru, será ele? Não sei. Mas o recado? Um recado para os estudantes, assim, sobre a carreira, sobre jornalismo. Bom, eu como agora, eu tô com uma experiência já faz 5 anos de participar de outros programas de pós-graduação, outros cursos. Então eu meio que desmistifiquei um pouco, penso eu. Eu desmistifiquei essa coisa de ser só de um curso. Ou que a pessoa se faz jornalismo, ela vai ser só jornalista. Ou vai trabalhar sozinha, vamos falar assim, né? Isso parece que está meio que se desmistificando. O próprio mercado está desmistificando isso. Então você é jornalista, mas você tem outros profissionais que estão trabalhando com você. E você também pode atuar em outras frentes, entendeu? Sem ser apenas jornalista. Então o recado que eu dou é que a gente tem que aprender a trabalhar hoje de forma integrada.
Não é um jornalista multitarefa, como alguns falam, não é isso. É de forma integrada. Você trabalha a atividade jornalística, que é um nicho também de mercado trabalhista, né, que tem suas regras, mas você tem que também atuar com outros colegas. Então essas paredes que às vezes a universidade coloca, no mundo todo é isso, né? Essas paredes assim, jornalista, daqui para cá é relações públicas, daqui para cá é rádio e TV, daqui para cá, tudo bem, eu acho que isso é válido na formação, mas quando você sai daqui, isso não existe. Até é engraçado que você vira uma ilha da fantasia, né? Então o recado que eu dou, chá de realidade, né? É saber que você vai se qualificar dentro do que a universidade pode, não é? Porque uma universidade pode ser moderna, assim, nos seus equipamentos, mas a mentalidade é muito antiga ainda, da década de 1970, década de 1980, que ainda mantém aquele engessamento profissional. Então eu acho que isso tem que acabar, essa mentalidade. Mas, como diz Paulo Freire, temos que ter paciência histórica, né? Não é de repente que essas coisas acontecem. É todo um processo. Eu estou há 20 anos aqui na universidade e vejo que ainda se repetem coisas muito antigas da década de 1960, 1970, mentalidades muito pequenas ainda, né? Muito engessadas na burocracia, na papelada, não é? Isso aí é uma universidade moderna, uma universidade liquidamente moderna, né? Pós-moderna também é um termo que já não está cabendo mais. Uma universidade assim atuante, contemporânea, das que eu conheço aí, que funcionam, estão nos rankings lá das 12 melhores universidades, das 10, aqueles rankings que eles fazem, as nossas universidades brasileiras raramente estão lá, né? Então deve ter alguma coisa errada aí, né? E as das que estão nas 400, nas 300, né? E para ter essa internacionalização da universidade, é preciso mudar muita coisa, porque desse engessamento, não sei se chegaria à internacionalização, não. Então o recado que eu dou aqui é que os alunos também não fiquem engessados, né? Porque acaba contaminando isso aí, né? Você fica muito a gente chama de zona de conforto. Acho que tem que sair um pouco. A zona de conforto quem deu a ditadura militar. A zona de conforto. Que tudo é bonitinho, daquele jeitinho quadradinho, né? Só que não é assim, né? Nunca foi. Por isso que a gente está nesse subdesenvolvimento ainda.